1 Coríntios capítulo 11. Nós lemos Atos capítulo 2. A Bíblia estava falando sobre uma promessa, sobre o povo ser selado e o Espírito Santo vir sobre eles. E a Bíblia diz que eles permaneceram em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Mas o interessante é que quando você vai buscar dentro do sentido original da palavra reunidos, não são um ajuntamento de várias pessoas simplesmente de estar no mesmo local. Mas o interessante é que são um ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito. É o ajuntamento de pessoas buscando a mesma direção. E isso é uma maneira de nós aprendermos que para desfrutar o avivamento é necessário alinhar o coração. É necessário alinhar as motivações do meu coração. E o interessante é que eles ficaram ali. Se nós formos estudar um pouco sobre Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. E a Bíblia diz que o próprio Jesus ressurreto está entre eles e diz que para eles esperarem em Jerusalém. E a Bíblia fala que quando Jesus ele ressuscita, ele fica 40 dias. E logo a sua partida, ser assunto aos céus, a Bíblia vai dizer que 10 dias, quando Jesus é assunto aos céus, 10 dias, acontece o Pentecoste. Então, talvez esses 10 dias foi onde eles ficaram reunidos. E onde eu quero pontuar aqui hoje é sobre a vida em comunidade. Aonde nós queremos buscar a presença ou buscar o avivamento, mas antes de buscar o avivamento, nós precisamos alinhar a vida em comunidade. E aqui é muito interessante porque eu sou apaixonado pela igreja primitiva. Eu sou apaixonado pela igreja do primeiro século. Que é onde vai falar em Atos capítulo 2, verso 42, que eles partilhavam, eles oravam juntos. A palavra comunhão é a palavra koinonia, que significa partilhar. Nós tínhamos algo em comum. Mas muitas vezes nós queremos o avivamento, mas não queremos viver a vida comum. E isso não tem como, isso é totalmente coerente com a palavra. Aqui nós vamos aprender um pouco sobre a vida na comunidade para que o avivamento venha. Eu coloquei um texto, na verdade um tema para essa mensagem, que é do leite para uma comida sólida. Do leite para uma comida sólida. E nós vamos ler agora esse texto, hoje é Santa Ceia, glória a Deus por isso. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Um texto muito utilizado, que vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança. No meu sangue fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui o apóstolo Paulo está falando sim da ceia, aonde eles
estavam sempre reunidos para trazer à memória o sacrifício e a obra consumada da cruz. Mas o interessante é que dentro de uma, como posso dizer, não seria uma parte de doutrina, mas o costume da igreja brasileira, eles ceiam uma vez por mês. Não é verdade? A gente ceia uma vez por mês, mas isso não é bíblico. Calma aí, espera, pastor, então você ceia, não que é bíblico. Não é uma norma você, olha, só posso cear uma vez. Porque na igreja primitiva, toda vez que eles sentavam na mesa, eles ceavam. Então um paradigma que nós precisamos quebrar é: você vem aqui, nós vamos cear em corpo, isso é maravilhoso. Mas você também pode cear na sua casa, com a sua família. Porque toda vez que você senta, pega um pão e o suco, você está trazendo à memória o sacrifício de Jesus para dentro da sua casa, trazer a mensagem da cruz. Então, dentro da igreja primitiva, não era uma vez por mês. Nós fazemos dentro da igreja por quê? Por causa da logística, por causa de todo, um mutante de coisas que rege a liturgia de um culto. Mas a Santa Ceia, ela deve ser celebrada todos os dias. Era todos os dias. Alguém a gente teve essa experiência de sentar com a sua família e cear na sua casa? Nossa, glória a Deus. Eu ouvi muitos amém. Eu estou profetizando. Pega e senta na mesa. Lê um texto e traz à memória. Muitas vezes sentamos na mesa, falamos de tudo. E aquele que deve ser lembrado não é lembrado na mesa. Por isso que eu sou apaixonado pela igreja primitiva. A Bíblia diz que todas as vezes que eles sentavam ali, partiam o pão, eles lembravam, trazer em memória aquilo que Cristo fez. E isso é apaixonante. Mas aonde eu quero me ater aqui, não é só na Santa Ceia, que é a coisa mais linda. Hoje a gente não teve mesa, mas nós vamos ter nos próximos. Mas é muito lindo o culto de ceia. Eu sou apaixonado por culto de ceia. Não sei se a gente fica mais, não sei você, eu fico emotivo demais, gente. Eu não sou chucrão, não, né? Eu não sou muito de chorar, mas eu fico emotivo, cara, porque eu sei de onde Deus me tirou. E quando você olha para a cruz, e quando você olha para o sacrifício de Jesus, fala assim: aonde eu estaria se não fosse Jesus na minha vida? Então quando eu olho, eu falo: uau! Mas o interessante é que esse texto, algo que nós estamos sempre ensinando no Doxa, os alunos vão entender, amém? É uns 3 aí. Eu creio que vai ter mais avivamento no final. Mas eu falo assim: não tire um texto fora do seu contexto, porque pode virar um pretexto. Não é verdade? E o interessante é que se você volta alguns capítulos para trás, ou você vai para frente, o apóstolo está exortando a igreja de Corinto. E algo que eu acho interessante, eu já preguei isso aqui e eu vou retornar a pregar até que ele venha. Que ele diz assim: a reunião de vocês tem os dons, e aqui nós temos os dons. Mas ele fala assim: a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Isso é grave, gente. O ajuntamento dos santos estava fazendo mais mal do que bem. Agora você pergunta: por quê? Estamos aqui adorando a Deus, estamos rendendo graças a Ele. Por que estava fazendo mais mal do que bem? Primeiro, uma motivação egoísta. O apóstolo Paulo está dizendo que, nós vamos ler, que quando eles entravam para a ceia, ao invés deles discernir o corpo, eles pegavam e comiam sua própria ceia sem olhar para o lado. E o corpo de Cristo, eles são membros, juntos em um só propósito. Um membro ou um órgão, ele trabalha em função do outro. Amém? Amém, né, Van? Você me ajuda aí, por favor. Se você fazia assim, eu falo para na hora. O coração bate para ele mesmo? O pulmão trabalha para ele mesmo? Fala assim: eu vou trabalhar só para que eu funcione. Se o pulmão para, o que acontece? Então você percebe que quando fala corpo de Cristo, até isso é pedagógico para a gente. Porque o meu trabalho não é para mim, é para o próximo.
Aleluia, obrigado pelos amém. Até agora estava em línguas, agora não tem mais línguas. O meu servir a Deus não é para vir na igreja e comer o pão e ir embora. O meu trabalho eu preciso ser resposta para o próximo. Essa pessoa está do seu lado, você foi resposta para ela hoje? O corpo de Cristo, ele é pedagógico. Eu trabalho em função de você, e você trabalha para mim, e nós trabalhamos por um só, para que o corpo de Cristo seja engrandecido. Mas a igreja de Corinto tinha dons e talentos, tinha tudo, gira no manto. Porém a busca era só busca egoísta. E, gente, eu não sei vocês, mas os dias que nós estamos vivendo hoje é um umbigo em primeiro lugar. E o avivamento não acontece em um lugar onde não existe unidade e egoísmo, onde as minhas buscas são interesseiras. Não. Eu posso fazer algo bem diferente aqui com vocês hoje? Posso ou não? Tudo é pedagógico. Tudo é pedagógico. No final do culto, você vai pegar uma pessoa que está aqui no meio e você vai falar assim: o que eu posso te ajudar em oração? E se for não só na oração, se precisar de outras coisas, você vai ajudar durante uma semana essa pessoa. Você vai escolher alguém aqui, amém? Vocês querem participar disso? Vocês vão desfrutar de algo sobrenatural essa semana, mas não em função de você, em função do próximo. Nossa, pastor, mas por que eu preciso de bênção, pastor? Eu preciso, sabe por quê? Enquanto eu estou trabalhando para o próximo, as bênçãos estão me acompanhando. Entenderam ou não? Jesus, ele desce, ele se desvazia de toda a sua divindade, e ele parece comigo, contigo. Ele parecendo comigo, contigo, ele desfrutou e também desenvolveu a sua fé. Mas Deus é Deus, Jesus é Deus, mas ele se esvaziou de toda a sua divindade. Agora fala o seguinte: você já viu Jesus usar a sua fé para você mesmo, para ele mesmo, na Bíblia? Não? Essa é a fé de filhos maduros, onde a minha fé vai ser canalizada para o próximo. Por isso, no final do culto, você vai pegar o nome dessa pessoa, o WhatsApp, e vai falar assim: essa semana o meu comprometimento é com você, para o seu crescimento, para aquilo que você precisar. E nós vamos começar a desfrutar de um avivamento nessa igreja. Mas primeiro, a unidade precisa estar muito bem aguçada. Aleluia. Já está em 1 Coríntios. Vamos para o capítulo 11, verso 17. Hoje a gente quase foi ministrado pelo nosso pastor Rafael de Atlanta, Estados Unidos. Ele está aqui em São Paulo, mas infelizmente não conseguimos trazê-lo. Mas creio que vai ter a oportunidade de estar conosco. Então 11, 17. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informando haver divisões entre vocês quando vos reuni na igreja. E eu, em parte o creio, porque até mesmo importa que hajais partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E a quem tem fome, ao passo que há também quem se embriague.
Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais o que não tem, nada tem? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. E aqui vai falar, porque eu recebi do Senhor e também o entreguei. Aqui é o que? Uma advertência à igreja de Corinto. O interessante é que a igreja de Corinto é um desdobramento da igreja primitiva. Mas a igreja primitiva, ela ia crescendo em comunhão, em relacionamento, em partir o pão, em oração. Mas nos seus desdobramentos, algumas obras da carne foi se infiltrando dentro da igreja. Dentro da igreja foi infiltrando as questões das obras da carne, que diz em Gálatas 5,16. E é possível a igreja ter dons, mas está operando também na obra da carne. Meu Deus, mas como assim, pastor? Sim, porque você ser usado por Deus não quer dizer que Deus está aprovando o seu caráter. Tem gente que fala, eu estou sendo usado, mas está uma vida perversa. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos, quando chegar o juízo, e você chegar perante Deus, eu expulsei demônios, eu curei os enfermos, eu libertei os cativos, está falando de dons. Aí Deus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Você ser usado por Deus não quer dizer que Deus está aprovando as suas condutas. Deus usar você em profecia, usar no dom da cura, não é que Ele está aprovando, porque Ele precisa de você naquele momento, mas isso não quer dizer que você está aprovado. E na igreja de Coríntios tinha todos os dons, igreja que fluía em 9 dons espirituais. Porém, Ele te chama para perto dizendo assim, o coração está corrompido. O coração está corrompido. E uma das primeiras coisas que vai citar sobre ciúmes, sobre divisão, irmão processando irmãos. Uma igreja que tinha um grande potencial de ser uma igreja espelho e referência, mas foi referência por uma exortação. E hoje eu quero trazer a consciência sobre isso. Sobre antes de eu tomar a Santa Ceia do Senhor, trazer à memória o sacrifício, trazer em memória, como a própria Bíblia diz, trazer em memória. Eu quero que nós examinemos o nosso coração. Eu estou sendo usado, mas os meus frutos. Eu estou sendo usado, mas e o meu caráter? Eu estou sendo usado, porém, eu estou sendo aprovado diante de Deus. Irmãos, isso é mais sério do que nós imaginamos. Isso é muito mais sério do que imaginamos. Antes de um avivamento existe o arrependimento. Toda ação ela tem uma reação. E que nessa manhã nós possamos ter a reação do arrependimento. Apocalipse vai dizer, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. É uma manhã de consertar aquilo que precisa ser consertado. Eu não sei se eu falei domingo passado isso, ou foi no Docs. Eu não lembro, mas eu vou repetir. A busca egoísta das pessoas na presença tem feito que elas buscam na presença de Deus aquilo que Deus pode dar, mas o seu caráter não está sendo moldado e transformado. E eu falei assim, que no inferno está cheio de gente abençoada. Semana passada, obrigado. No inferno está cheio de gente abençoada. Por quê? A bênção não muda o caráter.
Você lembra aquela parábola do rico e do Lázaro? Se as posses e as bênçãos me levavam para o céu, os ricos, as pessoas que buscam a prosperidade, eram as primeiras pessoas a ser salvas. Mas o que vai definir a igreja nos últimos tempos é um caráter moldado a Deus. E nunca se falou tanto nisso, sobre a volta de Jesus. Nunca se falou tanto sobre volta e sobre pecado. E essa é uma palavra de nós trazermos uma reflexão. Como eu estou caminhando? Como está meu coração ao próximo? Porque a Bíblia está dizendo que a busca deles era só de comer a Santa Ceia, mas não olhava para o lado se tinham pessoas com fome ou não. Como está meu coração em sentido do próximo? Que o nosso caráter seja transformado segundo o caráter de Deus. Eu preciso ser guiado pelo Espírito e falar algumas coisas, uns pontos muito vitais para essa igreja. Dentro de uma inspiração profética semana passada, e isso eu vou falar para você que tirou meu sono. Está chegando o tempo sim de separar o joio do trigo. E parece que o joio e o trigo são as mesmas coisas se você olhar de longe. Até parece. Mas nos últimos tempos isso vai ser provado. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser cristão. Ou você é convertido ou você é convencido. E nos últimos tempos os salvos serão os convertidos. Irmãos, eu tenho muita coisa para falar. Eu tenho muita coisa para falar. Porém, eu preciso parar nesse ponto de coração. Nós temos uma crença ou uma doutrina bíblica que nós não podemos impedir ninguém de tomar Santa Ceia. Porque a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, não é o pastor, não são líderes. Mas debaixo de muito temor e tremor, a Bíblia diz que porque se você tomar de uma maneira indigna, você traga juízo para você mesmo. Você vai trazer juízo para você mesmo. E nessa manhã, o que eu quero trazer à consciência é que como eu estou andando. Existem as características da igreja de Corinto, ciúmes, divisão, processando, e isso e aquilo. Hoje é um dia de você deixar aqui isso. Amém? E nós queremos exaltar o seu nome. Que o nosso caráter seja transformado, moldado ao seu. Eu não tenho um costume de fazer isso. Mas existe mais do que uma pessoa. Ou você se arrepende. A palavra está dizendo. Ou você escolherá ou colherá os frutos das suas escolhas. Você está brincando com a longanimidade de Deus. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Não coloque vírgula onde não tem vírgula.
Seja transformado pelo poder da palavra nessa manhã. Não saia daqui sem se consertar. Estou na casa do oleiro. E deixa o oleiro mudar. Ele quer moldar. A minha vontade hoje era pregar sobre o avivamento. Mas seu espírito está inclinando sobre o arrependimento. Fogo sem arrependimento não se passa de um movimento. E o ministério de João Batista era um só. Preparar o caminho e dizer: arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se enquanto há tempo. Se você tem temor e tremor sobre essa presença que está nesse ambiente, agora é o momento de você analisar a você mesmo. Eu quero que você feche os seus olhos.